Olá, sou o Gilvan, canal Abelhas Bimacatinga. Agradecendo a todos os inscritos do canal. Quem não é inscrito, ao assistir esse vídeo, por favor, faça a inscrição. Então, pessoal, tem gente entrando em contato comigo e esse é o meu contato direto aqui do WhatsApp. Pessoal, eu peço também para vocês, ontem eu vi um vídeo do Darlan, um criador de abelhas no Ceará, cearense. E tem um canal no YouTube que eu achei bem interessante, no meu quintal. Eu criei abelha no quintal dele, assim como eu crio também crio na área rural. Mas achei bem criativo, então peço para vocês inscreverem. Tenho aqui 10 curiosidades, eu diria 10 maravilhas da meliponicultura. Criar abelha é uma questão que temos que ter muito cuidado. Hoje mesmo eu recebi aqui um criador de abelha que está iniciando, é o Roberto aqui de Petrolina. Mas uma das perguntas, leite em pó serve para alimentar a abelha? Não, gente, leite em pó, leite in natura é para alimentar mamíferos, pode até dar outro animal, mas cuidado, não faça isso com as suas abelhas, daqui a pouco a gente está inventando todo tipo de coisa, não é alimento para a abelha. Não utilize leite. Falar também de polvilho de milho, extrato de soja tem sido utilizado nas aves, mas eu não vejo assim muito bons olhares. Eu penso, pelo menos só uso ainda a sacarose da cana, extraído da cana, que é açúcar comum, e ainda uso esse açúcar só o cristal, não uso o refinado, e de preferência seria o demerara ou orgânico, chamado orgânico, que é o mascavo. Bom, outra coisa que entrar em contato comigo, vamos permutar, vou mandar 4 tubos para você e você manda 4 manda saia. Eu digo, não tem condição, mas se tiver problema, se esquentar demais, você bota o ar-condicionado. Gente, a abelha não é para ficar em ar-condicionado, ou ficar também em climatizador, aquecedor, por exemplo, em inglês chamado central heater. Não, a abelha é para ser criada no ambiente onde ela é existente. Outra coisa, abelhas dormindo, gente, não existe isso. A abelha não dorme, pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa coisa. A abelha, ela tem um processo chamado, isso não foi eu que estudei, não foi eu que descobri, já li através de trabalho, de pesquisa, de relato, está na literatura. A abelha desenvolve um processo chamado polietismo etário. O que é isso? Cada momento, ao nascer, primeiro que o animal faz metamorfose completa. Então, o que é isso? Ovo, larva, pupa, casulo, adulto. Quando nasce, a abelha já começa a limpar onde ela nasceu. E aí vai fazendo essa etapa. A última etapa é ir a campo. Então, ela a cada momento se chama de polietismo etário. Poli, muito, etos, diferente. Etário, cada faixa de vida dela, cada etapa, ela faz algo diferente. Ok? Outra coisa que foi me questionado, mel engorda? Claro que engorda. O que não engorda que a gente, em termos de nutrientes? Só as vitaminas que são só reguladoras ou controladoras ou de defesa. Mas se você consumir carboidrato, os meles são carboidratos. Lipídio, as gorduras, os óleos, todos são lipídios. Proteína, exemplo clássicos, carnes são ricas em proteínas. Tudo isso pode engordar. Imagina, eu tenho aqui em torno de 1,4 kg de mel. Se eu consumir tudo isso aqui por dia, eu basta comer isso aqui. Eu vou engordar. Comer essa quantidade aqui por dia, 2 quantidades dessa. Claro que engorda agora. Diferentemente de alguns carboidratos, vai engordar a proporção de engordar, de aumentar, adquirir massa adiposa é menor, ou seja, gordura, do que consumindo farinha de trigo, em pães, em macarronada, lasanha. É bem diferente, porque o mel é um alimento. Claro que aí tem suas propriedades. Agora isso acontece. Outra coisa, pólen. Foi questionado, pólen que está nas nossas abelhas nativas, depois de estar lá armazenado, é lixo? Não, gente, pelo amor de Deus, ali é alimento de alta qualidade, é proteico. A pergunta foi, não, porque disseram para mim que o pólen, as abelhas depois que a armazena fechou o pote, ele não serve mais. Não, o processo é o seguinte, ela retirou das plantas, vai passar pelo processo de fermentação, só depois ela vai reutilizar. Tanto quando ela está fazendo isso, ela faz alguns resíduos que elas trazem das flores, elas descartam. Então o pólen é um dos alimentos das abelhas. Outra pergunta e também curiosidade que foi falado, foi questionado para mim, a abelha inverna? Não, gente, quem inverna
São alguns conceitos dentro da biologia, a gente tem que ter o cuidado de falar, não sabe, não está errado não, falar a linguagem mais popular. Agora, não, a abelha não inverna. Inverna o urso polar. Esse inverna, esse mamífero, ele inverna. Agora as abelhas, elas podem fazer um processo, aí eu vou aqui, por conta do ambiente onde a gente pode encontrar muitas abelhas, fazer parecido com outros animais, que é mais aplicado a répteis, mamíferos, anfíbios, peixes. Esses animais, esses grupos, eles fazem um processo que não é hibernar. O urso, sim, o urso polar. É que acontece, esses que vivem em regiões quentes, tropicais, subtropicais, mas as tropicais e as desertas ou semiáridas, que é o nosso caso aqui da caatinga, eles fazem um processo, por exemplo, a piramboia é um peixe que pode ficar 3 anos num local de estiagem, ela se enterra no chão, ela faz um buraco, fica lá, ela baixa a sua atividade, praticamente fica isenta, metabolismo, logo, catabolismo, anabolismo não vai ocorrer, e aí o animal fica ali. As abelhas podem sim fazer um processo semelhante, que isso tem um nome, estivação, tá? Entre um processo estival. Se um entra em período invernal, se inverna, essa é estival. Estivação, esse é o termo que as abelhas podem sim parar de atividade, suas atividades no período de estiagem. Outra que falar, eu posso dar mel de italiana, Europa, africanizado? Claro, para suas abelhas é melhor do que fazer a garapa de açúcar, popular garapa de açúcar. Aí disseram, não, porque foi o questionamento, retornou a pessoa. Não, porque o mel de africanizado me disseram que torna as abelhas agressivas. Não, gente, peraí. Não acontece isso, porque para acontecer isso tinha que entrar um gene responsável pela agressividade lá que é a defesa das espécies do gênero Apis, e transmitir esses genes, não é tão fácil assim, para as abelhas nativas. Isso não acontece, pode alimentar que não vai ter nunca agressividade da abelha por conta disso. Então, são coisas que não batem. Pó de arroz para substituir o pólen. Não, gente, pó de arroz é aquele puinho, aquela coisa lá, ou moer o arroz, formar um pó e querer substituir o pólen. Veja que é material diferente. O pólen é a estrutura das flores e o pó de arroz é carboidrato, não é um carboidrato de um cereal, não serve. Outra é que essa realmente eu fiquei estagnado. Padre Moro não estava com nada, pois não veio aqui na minha área ver as abelhas que ele classificou que só existem em outras localidades. Padre Moro ia andar. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Imagina que o Padre Moro ele tinha condição de visitar todos os pontos brasileiros. Tem pontos que até hoje o homem não visitou, lá na Amazônia, e ver que ali tinha uma abelha, uma espécie que ele classificou, por exemplo, a jandaíra. Não, é impossível. E agora ele classificou, disse, essa abelha existe. E lembrando que antes do Padre Moro era aquela velha ditado nosso, copiar tudo lá de fora. Vinha um inglês aqui, um europeu que era mais comum, via um inseto, por exemplo, outro animal, mas no caso os insetos, pegava, levava uma amostra lá para a Europa, 10, 15, 20 anos depois, devolvia, está classificada. A mandação da caatinga foi assim, que foi classificada pelo Smith, James Edward Smith. E era assim, o Padre Moro foi um cientista de mão cheia, como a gente pode falar no popular. E, por último, 10º, abelhas nativas perderam o ferrão porque não usavam. Gente, isso é lamarquismo. Lamarck teve sua importância, teve, mas errou. 2 leis que o Lamarck criou, que escreveu no seu livro Filosofia Zoológica, um livro publicado em francês, lá no início do século XIX. Uso e desuso. O que é que ele dizia? Se o organismo usasse um órgão animal grande, por exemplo, esse órgão tenderia a desenvolver, caso contrário, atrofiaria. E essas características eram transmitidas aos descendentes. Ponto. Se você cortasse a cauda de um animal, por exemplo, um rato, os filhotes iam nascer sem cauda. Gente, isso não existe, é um absurdo. Não, o processo de evolução, qual foi o motivo? Foi uma seleção natural. Por vários processos, as nossas abelhas têm, ou não tem ferrão, ou tem um ferrão atrofiado que não serve de defesa. Mas essa é a realidade. Então, eu espero que, dentro desse aqui, aí eu fico. Muita gente pergunta, mas por que você não vai lá e não fala sobre o que eu comentei? Nem sempre a gente pode comentar, são muitos vídeos, são mais de 1000 vídeos. Mas eu agradeço a todos que foram lá comentar, que questionaram. É assim que a gente aprende. Tem pessoas como hoje o Roberto chegou aqui e disse, eu já assisti mais de 400 vídeos, é muita coisa. A gente não pode assistir tudo. Então,
Só essas curiosidades para tirar algumas crendices de vocês. Cuidado, tem outras crendices também, como por exemplo, eu já falei em um vídeo, quando o cara disse que se metesse o dedo no mel no pote da abelha, ela morria, não podia meter o dedo no pote e botar na boca, coisa que a gente vê toda hora em vídeo. Eu não faço isso, mas eu lavei minhas mãos, higienizei e fiz com 10 colônias, só para quebrar a crendice, e não aconteceu nada. As abelhas detonaram e continuaram mais fortes do que já eram. Então, eu espero que vocês não façam isso, alimentem suas abelhas direito, criem suas abelhas, sucesso com as abelhas, porque isso que é importante, tá bom? Boa sorte, obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo.